eu sou a Letícia Rocha e começa agora mais um episódio do LecoCast. E dessa vez, em parceria com o projeto Saberes da Inovação. O Saberes da Inovação é um projeto vinculado ao Observatório de Inovação e Criatividade e apoiado pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unesp, Campus Bauru. Durante os próximos episódios, conversaremos com representantes das empresas finalistas selecionadas no programa Brasil Accelerate 2030, a fim de promover a reflexão sobre inovação, criatividade e Agenda 2030. Vale lembrar que o Observatório de Inovação e Criatividade e o LecoCast são projetos de extensão vinculados ao Lecotec, o Laboratório de Estudos em Comunicação, Tecnologia, Educação e Criatividade. Nossa colega e graduanda em jornalismo na Unesp, Estela Gomes, conversou com Bárbara Calisto, analista de marketing da Portabilis. Bom, Bárbara, para começar a nossa entrevista, eu queria que você me contasse um pouquinho sobre de onde a Portabilis é, como vocês surgiram e como vocês estão atuando no meio de vocês. Oi, Estela. Eu sou a Bárbara, sou atualmente analista de marketing aqui na Portabilis. Eu estou aqui já faz mais de 1 ano e meio. E aí, tudo começou com o nosso CEO, né, que é o Thiago Juste. Um pouquinho da contextualização, assim, dele. Ele tem uma história de vida que já vem nesse meio mais do governo, mais de impacto social. A mãe dele, ela era professora da rede pública e o pai dele, ele era um líder da comunidade. Então, ele já tem já veio com esse viés, assim, de berço. A Portabilis surgiu mais ou menos surgiu em 2009, mas entre o ano de surgimento e até engatar, assim, começou de fato em 2010 e em 2014 o Thiago se dedicou completamente à Portabilis. Em 2009, 2010, ele assumiu a gestão também de um município, da gestão de administração pública mesmo, de um município pequenininho no interior de Santa Catarina, e aí ele se dedicou, ele teve essa experiência dos dois lados também, tanto na parte da gestão pública quanto na parte do setor privado, né? Atualmente nós somos uma GovTech, e aí a gente tem esse viés, tanto da parte de relacionamento com o governo, quanto da parte de relacionamento com o setor privado, que a gente se encaixa ainda no setor privado, mesmo sendo uma empresa de tecnologia, de GovTech, uma GovTech mesmo. Aí a gente está desde 2014, que foi o ano que tudo começou a se firmar mais no mercado, quando o Thiago e um outro sócio consolidaram a ideia do Educar. Então, quando a Portabilis surgiu, o primeiro foco era voltado para o software de educação. Então, o Educar, ele é um software livre e de código aberto, e ele começou promovido pelo governo federal. Então, por ser um software livre de código aberto, qualquer pessoa pode usar. Essa até é uma confusão que a gente, direto, assim, tem que explicar para o pessoal, porque qualquer pessoa pode fazer a aplicação desse código, qualquer pessoa consegue acessar ele, mas nós prestamos o atendimento, nós fazemos a implantação, prestamos o serviço ao usuário. Então, hoje o nosso relacionamento é completamente com o governo e governo municipal. A gente não atende o Estado e nem o federal, por exemplo. E aí, mais ou menos em 2017, 2018, por aí, a Portabilis viu uma outra coisa voltada para a parte de impacto social, que é a parte da assistência social. Então, o que começou focado na educação, na parte da gestão pública da educação, a gente viu um outro gap ali da intersetorialidade com a assistência social. Então, quando a gente olha para o macro, de como que a gente consegue manter uma criança dentro da escola, por exemplo, oferecer o melhor da educação para ela, mas enquanto isso a família dela está em uma situação de vulnerabilidade, a gente viu que não dava para só fazer um lado sem conseguir suprir o outro também. Então precisa desse comum acordo. E aí, mais ou menos em 2017, 2018, veio a parte da assistência social. Então, hoje a gente tem essas duas verticais de produto, tanto a parte da educação pública quanto a parte da assistência social. E a gente faz essas duas atuações. Tem municípios que optam por ficar só com a educação, como tem outros municípios que optam por ficar com a educação, com assistência social. E aí eles conseguem fazer esse comum acordo, né, de unificar unificar e potencializar, né, a educação e assistência social. Os nossos produtos hoje, eles oferecem essa visão também. Então, hipoteticamente, uma criança começa a faltar muito da escola,
o software consegue dar essa visão do tipo, opa, pera lá, essa criança está faltando bastante, o que será que está acontecendo? E aí consegue ter essa relação com a assistência social e ver se um assistente social consegue verificar se está acontecendo alguma coisa na casa dessas pessoas, da família desse aluno, né? Enfim, esse lado. Você estava falando, vocês atendem vários municípios, é só na região de Santa Catarina ou é no Brasil todo? É, no Brasil todo. A gente começou em Santa Catarina, então eu não sei nem se eu falei isso, mas a empresa é de Sara, né? Dá umas 2 horas mais ou menos de Florianópolis, e aí começou lá. Então, até 2014, mais ou menos, enquanto ainda estava consolidando as coisas por lá, e era ainda uma empresa bem pequena, o foco era só lá. Então, era muito mais fácil, por exemplo, para fazer uma captação, ir até lá, apresentar como a gente faz essa negociação com o governo, tem muita questão licitatória. Então, às vezes, a gente tem que ir até os municípios para poder apresentar no pregão, essas coisas. Então, tinha essa facilidade de fazer essa captação mesmo, essas demonstrações dos produtos lá em Santa Catarina. Atualmente, a gente já está em mais de 18 estados aí do Brasil e a gente já atendeu mais de 200 municípios. Então, a gente está Brasil afora. É muito, muito legal e muito, muito feliz isso para a gente. Recentemente, a gente embarcou um cliente no Amazonas, no município de Humaitá, e foi muito bonito, porque a gente recebeu um vídeo deles, eles mostrando que eles estavam indo até as comunidades ribeirinhas, assim, e é até onde o produto realmente consegue chegar, né? Então, com um aparato tecnológico, beleza, coloca um 4G no celular dele, ele consegue cadastrar as crianças para a escola, consegue oferecer um outro tipo de atendimento, e as crianças que já estão em idade escolar, né? Então, a gente já está bem pulverizado aí, tanto na educação quanto na assistência social. Eu queria saber se a estruturação de modelo de negócio da Portabilis, ela contou com parcerias, como treinamentos, competições, incentivos. Sim, nós contamos. Então, desde o começo a gente participou, até hoje a gente participa ainda de editais e a gente participou recentemente de um edital do Impulsionar, promovido pelo Quintessa. Então, a gente sempre participa e depende das contrapartidas que a gente tem em cada um dos editais. Então, se é um edital que oferece mentoria, se oferece programa de aceleração, se oferece, às vezes eles promovem também algumas imersões, algumas capacitações. Então, tudo isso a gente contou muito no começo e são coisas que a gente sempre mantém no radar, assim. Atualmente, a gente está participando de do Artemisia, que é focado na parte da inclusão produtiva, que aí é um foco mais para assistência social. E esse que eu comentei anteriormente do Impulsionar é um foco mais para educação. A gente foi ganhador dele, e aí a gente colocou o nosso produto lá em Santa Maria. Então, tudo isso requer, assim, a gente é premiado também com incentivos, né, imersão, aceleração, mentorias, mas a gente também tem a oportunidade de agregar valor para esses municípios. Então, a gente sempre tenta fazer desse formato de consultorias, né, de incentivos da Fundação Lema, do Programa de Aceleração de Startups do SEBRAE de Santa Catarina, do Social Good também, a nível Brasil, participamos dos programas de aceleração do Quintessa e também do Accelerate 2030, né? Então, também a gente já rodou por aí. Eu queria saber se as fontes de renda da Portabilis, elas vêm exclusivamente desses dois produtos que eles oferecem, o Educar e o de assistência social. Sim, hoje sim, e principalmente, hoje nós somos autossustentáveis, assim, né? Então nós temos a questão dos nossos clientes, a gente tem sempre clientes entrando, a gente tem o nosso time, assim, bem estruturado para fazer a captação de clientes, demonstração e etc., então isso é uma coisa estruturada atualmente para a gente, e vem dessas duas verticais. Então, hoje os nossos principais softwares, então tem o Educar na parte da educação, e aí, dentro do Educar, junto com ele, a gente oferece como se fosse, assim, um combo. Então, tem outros produtos que vêm ao redor dele. Então, tem o pré-matrícula digital, por exemplo, que é um software que possibilita que as pessoas façam a solicitação das vagas escolares. Então, na época da pandemia, quando estava, assim, a questão da aglomeração, isso foi extremamente importante, porque as pessoas não precisavam ficar horas e horas e horas nas filas, evitando a aglomeração. Hoje ainda continua sendo relevante, porque tem muitas cidades que ficam com filas de dias, pais que até acampam para conseguir a vaga escolar para as crianças. Então, com esse software, isso já diminui muito, já diminui, assim, as pessoas nem precisam ir até lá.
A gente também tem um outro software que é a Robozinha, a gente tem uma Robozinha Poli, que ela também é acoplada nisso. E com o Educar, e tem o iDiário, que o iDiário é um aplicativo que os professores utilizam, ele substitui os diários físicos. Então, ao invés de ter vários papéis sendo impressos pelas secretarias escolares, os professores utilizam o aplicativo, tanto no desktop quanto no aplicativo no celular mesmo, consegue fazer o lançamento de aula, planos de aula, lançamento de frequência dos alunos, então isso é muito interessante. A gente tem relatos de professores que já conseguiram economizar mais, de municípios que já conseguiram economizar mais de 50 mil reais usando o aplicativo justamente por economizar recursos. Então essa também é uma coisa que, assim, que é muito legal da gente ver, né? Quanto que a gente consegue, 50 mil reais é muito maior do que o valor que a gente, do que o que a gente oferece pelo produto, né? Então é muito bacana isso, ver esse valor agregado também. E na outra vertical, na parte de assistência social, a gente tem o Portable SaaS, que aí é um software também completo, ele também agrega a Robozinha Poli, que o cidadão pode entrar em contato por meio da Poli, é um número de WhatsApp normal, mas ela otimiza o atendimento. E aí a pessoa, vamos supor, se ela precisa solicitar um vale gás, ou se ela precisa conferir, solicitar algum benefício de alguma forma, é só ela entrar em contato pela Poli e que a Robozinha responde, ou passa um número de protocolo para que a pessoa consiga facilitar o atendimento. Então, ela não precisa ficar horas e horas esperando para ser atendida também. Então, essas são algumas das facilidades. Eu queria saber o que você considera que são as maiores ameaças e potenciais no setor em que a Portabilis atua. Aí a gente tem, assim, o toma lá da cá, né? Tem a questão da crise, a crise global, que a gente tem visto, assim, em todo o cenário mesmo. Então, essa é uma coisa que é uma dificuldade para todos nós e a gente até fica com a orelha em pé nesse sentido. Tem a questão também que a gente não vê como uma crise, mas, assim, é um pouco mais de dificuldade em alguns momentos da gente conseguir entrar nos municípios. Então, como tem alguns municípios que ficam com a gestão, tá tudo bem o jeito que está hoje, tá tudo bem a gente fazer no papel, tá tudo bem seguir do jeito que a gente está, nem sempre eles conseguem enxergar o valor de digitalizar os processos. Então, esse também é uma questão para a gente. Mas, em contrapartida, também tem muito potencial, porque tem muitos municípios que se abrem muito para ouvir e realmente repensar nos processos. No começo do ano, saiu uma pesquisa de como que as GovTechs estão movimentando o mercado. E isso, assim, é um potencial muito forte, porque com a pandemia, lógico, toda a tristeza da pandemia, mas teve a parte de tornar os processos mais digitais, né? Então, com isso, também vem essa questão de como digitalizar algumas coisas, como digitalizar alguns processos. Na parte da escola, quantas horas que os servidores conseguem economizar por deixar os processos digitais. Então, ao invés de ficar fazendo o lançamento de aluno ou conferindo, chegou um aluno aqui que ele é de uma outra escola, vou até pegar toda a documentação dele, trazer e colocar no sistema, e etc, etc. Isso hoje é integrado com o próprio governo federal, com os dados do censo escolar. Então, tudo isso é muito mais fácil e muito mais prático. Fazer o cadastro desse aluno é feito uma vez e depois você só atualiza. Então, isso fica registrado. Esse tipo de plataforma é um potencial muito grande. Então, a gente vê isso e a gente tenta realmente fortalecer isso, endossar mais isso. Porque na nossa visão, a gente quer impulsionar a inovação nos governos municipais. Então, assim, a gente entende que fazendo isso, conseguindo promover isso, consequentemente, os servidores, as pessoas que estão se beneficiando desse tipo de sistema, do tipo de software mesmo, dessa digitalização, otimização e economia de tempo, consegue sobrar tempo, né, entre aspas, sobra tempo, mas para eles se preocuparem com outras coisas, de oferecer um atendimento melhor para os alunos, de estar mais presente, de conseguir prestar atenção em outras coisas, identificar, por exemplo, TDAH, ou enfim, alguma outra coisa, da mesma forma da assistência social. A gente tem um município, por exemplo, que ele conseguiu que antes demorava 30 minutos para fazer cada lançamento de RMA, né, que é um registro mensal
que os assistentes sociais fazem em relação a cada pessoa que passa lá. Então, se cada pessoa que for atendida tiver que esperar na fila, tiver que passar o nome, CPF, explicar o que está acontecendo, para depois você escrever tudo isso numa ficha, você pegar toda essa ficha, colocar em uma planilha do Excel, depois dessa planilha você colocar isso no sistema, eles perdiam muito tempo, eles tinham que fazer isso 2, 3 vezes, uma pessoa conferia, uma pessoa fazia, outra pessoa conferia, para depois, no final, eles submeterem isso para o sistema do SUAS. Então, é muito mais burocrático. E hoje não, hoje eles conseguem otimizar isso, conseguem fazer, assim, fazem milhares em muito tempo. A gente teve otimização de mais de 80% do tempo em relação a isso. Então, é muita diferença. E existe, e o sistema também permite que, se uma pessoa em vulnerabilidade vai até lá, o assistente social identificando alguma coisa, se essa pessoa precisa de algum outro tipo de atendimento do SUS, por exemplo, ou de algum outro tipo de acompanhamento, pelo sistema já é possível de fazer esse encaminhamento. Então, isso facilita muito. Quando a pessoa pega o prontuário, já está tudo centralizado, já está tudo ali, não precisa ficar indo. Sei lá, a gente fala muito da questão dos fichários que ficam nas escolas, né? Então, tem aqueles armários gigantes com toda a pasta de todos os alunos. Então, para ele procurar o B de Bárbara, e vai ter tantas Bárbaras lá dentro. Quando você pode colocar no sistema, ele já procura, dá um Ctrl F ali, já consegue achar fácil. Igual a gente faz no Word da vida. Ctrl F já encontra. Agora, sobre as ODSs, em quais ODSs a Portabilis atua? A gente atua em 3, que é a da parte, na ODS 1, né, da erradicação da pobreza, na ODS 4, da educação de qualidade, e na ODS 10, da redução das desigualdades. Então, quando a gente vai falar delas, assim, a gente sempre relaciona bem, assim, as nossas verticais mesmo. Então, a gente entende que nós somos uma empresa de impacto social por tudo que a gente causa, por tudo que a gente consegue fazer pela sociedade e pelos números mesmo que mostram isso para a gente, quando a gente faz esses levantamentos. Então, na parte da erradicação da pobreza, a gente olha muito pela questão da assistência social. Então, quando a gente olha para isso, a gente olha, beleza, o software consegue promover mais acesso, as pessoas conseguem acessar com mais facilidade. Uma das funcionalidades dentro do software, por exemplo, é a questão de georreferenciamento. Então, é possível você identificar pelo software uma pessoa que está em maior ou menor situação de vulnerabilidade, até dependendo do bairro que ela mora, ou coisas nesse sentido. Então, isso é um ponto muito forte que facilita o trabalho do assistente social, consegue identificar com mais facilidade. Na parte da educação, eu comentei anteriormente, então a gente fala assim bastante que o ponto de partida das pessoas nunca é o mesmo, né? Então, uma pessoa branca de uma pessoa preta, por exemplo, sempre tem um ponto de partida diferenciado aí. E o que a gente quer é realmente oportunizar. Então, se as pessoas não conseguem ter esse ponto de partida igual, vamos tentar nivelar. Vamos tentar fazer com que isso, assim, que as pessoas consigam acessar de uma forma igualitária, né? A gente fala muito da questão da equidade, então é isso o que a gente quer. E aí já puxa para a questão da redução das desigualdades também, né? A gente acredita muito que oferecendo o que as pessoas precisam para sobreviver, né? Então, beleza, tá com a questão da fome, isso está muito latente ultimamente, a gente tem escutado muito disso. Como que a gente consegue fazer isso? A forma como a gente encontrou é de oferecer esse tipo de software, esse tipo de tecnologia, de modo geral, para o governo, para que ele consiga realmente se potencializar, para sobrar tempo para os assistentes sociais, para os servidores, de modo geral, conseguir mudar as coisas e transformar, prestar mais atenção nas pessoas que estão lá, identificar uma ou outra coisa, ver se aquela pessoa precisa de ajuda, ver se é só aquilo que ela precisa, porque às vezes, assim, em um momento de ajuda, você pede um benefício de uma cesta de alimentação, ou um vale-gás, alguma coisa, e na verdade o pedido é muito maior. Então, tem vários gargalos e várias coisas que a gente consegue identificar. E o software, ele é baseado por números, então ele consegue olhar quanto que o que ainda tem para fazer de acordo com a vulnerabilidade daquela cidade, quantos atendimentos que um CRAS, que um CREA um CREAS consegue fazer, e como que dá para otimizar isso, como que dá para potencializar isso, otimizar recurso, como organizar os recursos dentro de uma gestão da educação, por exemplo, tudo isso fica centralizado e facilita.
e sobra tempo, né? A ideia principal é assim, a gente conseguir organizar todas as informações, promover uma gestão melhor, para que no final sobre tempo para as pessoas conseguirem, os servidores de modo geral, conseguirem oferecer um atendimento melhor, conseguir abrigar melhor as pessoas. Você falou sobre CRAS e CREA. O que significam essas siglas? São programas de assistência? Isso, o CRAS é o centro de referência, né? São os dois centros de referência que a gente tem dentro da assistência social, e aí são os equipamentos. Então, dependendo do tipo de situação que a pessoa passar, ela procura um ou outro centro. Agressão psicológica, agressão física, por exemplo, as pessoas recebem atendimento nesses centros. E aí, cada um é focado, é especializado em uma ou outra vulnerabilidade, em uma outra situação. E aí, dentro de cada um dos sistemas do SUAS, tem outros programas. Então, tem o PAEF, o PAIF, que são para acompanhamentos de crianças, de adolescente, para reintegração da pessoa na sociedade. Uma pessoa, por exemplo, um usuário de droga, ele é encaminhado para o centro de referência e lá dentro ele recebe um atendimento e depois ele é reinserido na sociedade, né? Então, ele tem os programas de acompanhamento, tem programas de acompanhamento para as crianças, para os adolescentes também, dependendo da situação dos pais, do meio em que eles convivem. Às vezes tem alguns que a gente tem cliente que já até catalogou, assim, jogos de futebol, sabe? Que são formas deles irem acompanhando o progresso das crianças também. Então, tudo isso consegue fazendo esse acompanhamento de modo geral, assim, dentro do sistema, e também por fora, né? Então, se você identifica uns potenciais ali, potenciais não foi uma boa palavra empregada, mas enfim, se você identifica algumas vulnerabilidades ali em cada família, você consegue mitigar olhando para aquilo, chamando a família, tendo um acompanhamento mais próximo com ela e até oferecer um outro tipo de recurso, de segurança, do que for necessário. E os processos da Portabilis, eles foram orientados pelas ODS ou isso foi uma consequência? Isso foi uma consequência. E aí, hoje, assim, como a gente já tem essas duas verticais, todas as vezes que a gente vai ou desenvolver um novo produto ou alguma coisa, a gente sempre olha para isso também. Então, a gente tem essa 50-50. A gente sabe já que a gente faz essa contrapartida, que a gente tem esse progresso, que a gente tem esse olhar para a erradicação da pobreza, para a educação de qualidade, minimizar as desigualdades, e são coisas que estão na nossa vertical do negócio. Então, acaba indo em comum acordo com as ODS. No começo, em 2000 e 2009, assim, eu não tenho certeza se já tinha isso das ODS, acho que veio depois, né? Sim, é um pouco mais recente. Eu queria saber como que a Portabilis, ela comunica os impactos realizados pela empresa. A gente tem algumas formas, assim, hoje a gente usa bastante as redes sociais, site, a gente tem parte de assessoria de imprensa, que muitas vezes os próprios municípios acabam divulgando isso, porque é uma forma bem legal também, né, deles comunicarem o que eles estão fazendo, os números e os impactos que eles estão gerando. A gente também sempre, quando a gente participa dos editais, de programas de inovação, de impulsionamento mesmo, né, dessas gestões, assim, que a gente recebe, a gente também fala bastante sobre isso, e quando a gente recebe esse tipo de convite que a gente recebeu agora, de entrevistas e essas coisas, a gente fala. Eu trouxe alguns números aqui que eu também gostaria de compartilhar com você, de 2022, de alguns impactos que a gente gerou e que a gente conseguiu mensurar, que é legal ver isso, assim. Então, por exemplo, o que a gente falou de alunos, né? A gente tem mais de 790 mil alunos matriculados que a gente consegue mapear. Então, assim, é muito legal ver esse número, ver esse impacto. Comparando, por exemplo, a 2.500 escolas que a gente tem cadastradas. Então, tudo isso são formas que a gente consegue ir olhando e falando, legal, né? O que mais que a gente consegue fazer? Ou como que a gente consegue movimentar isso? Hoje a gente tem mais de 50 mil professores usando o produto. Quando a gente fala do produto, a gente fala daquele diário de classe. Então, são 50 mil professores, e aí numa pesquisa que a gente fez no ano passado, a gente teve um professor em específico de Criciúma, que ele falou que o produto revolucionou a vida dele. E aí ele conseguiu economizar mais de 10 horas na semana. Então, 10 horas para um professor que precisa fazer um plano de aula. Imagina isso na Unesp, por exemplo, se os professores tivessem isso, como que isso não ia facilitar o trabalho deles, né?
mas é mais ou menos isso, assim. E na parte da assistência social, a gente teve mais de 170 mil famílias impactadas que foram atendidas. E de atendimento, de pessoas que foram atendidas, isso contabiliza eu, você, enfim, qualquer pessoa que for em um centro de atendimento especializado, foram mais de 750 mil atendimentos que foram realizados e registrados. E todos esses dados, eles ficam na central do governo federal, né? Fica lá no SUAS, de modo geral, isso fica tudo contabilizado. E mais de 150 mil benefícios que foram concedidos. Então, é muito legal de ver isso e de ver, assim, realmente, às vezes tem um município, por exemplo, que consegue ter a verba, consegue chegar até essa verba, mas o que vai fazer com tudo isso? Ou aonde que vai direcionar o uso dessa verba? Como o produto consegue ver. O sistema mostra isso, consegue ver, minimizar, né? Enfim, otimizar esse uso do recurso de modo geral. Se você acredita que o modelo de negócio da Portabilis seja reprodutível? Sim, total é, tanto é que, assim, a gente está expandindo, né, a nível Brasil, assim, já foram mais de 200 cidades que a gente conseguiu emplacar o nosso produto, entre, lógico, né, clientes ativos, clientes inativos, isso é natural do negócio, e a gente consegue muito porque é isso, né, é um software, então, o software, ele é moldado para um formato do Brasil. Então, é muito, muito replicável. E aí entram, é lógico que alguns clientes possuem mais especificidades do que outros. Então, por exemplo, quando a gente fala do software de gestão da educação, tem alguns estados que já possuem um software específico. Por exemplo, o Paraná, ele já tem um software que é do próprio governo federal. Então, eles já têm isso, já é um estado praticamente fechado. Nosso time de vendas nem faz uma prospecção ativa dentro desse estado. Mas, em compensação, o SUAS, o Portabilis SaaS, né, que é do SUAS, é um sistema nacional. Então, qualquer município consegue utilizar, consegue fazer isso com a maior facilidade. Recentemente, a gente teve que a gente conseguiu um tempo recorde, assim, de implantação, porque todas as vezes que a gente coloca um cliente, tem o processo de onboarding, o processo de explicar para o cliente como que o sistema funciona, tem alguns dados, os dados do próprio SUAS, que a gente pega com a Caixa Econômica Federal, são dados que ficam registrados lá dentro. Então, todas essas informações, elas demoram um tempo para a gente conseguir pegar e integrar, né? É feita essa integração entre o sistema e os dados do governo, a atualização desses dados do governo. E a gente conseguiu fazer isso em 8 dias. Foi até uma coisa que a gente super celebrou, assim, porque sempre um processo de implantação acaba demorando mais ou menos aí de 30, 40 dias, dependendo do município, dependendo da forma como eles pegam os dados. Quando a gente vai fazer um município de educação, que tem os dados do censo escolar, às vezes demora um pouco para fazer esse encontro do nosso produto com as informações do governo federal, né? E como você poderia me dizer, sabe, me dizer um pouco assim, como foi a participação da Portabilis no Accelerate 2030? Sei, eu peguei aqui, eu fiz uma colinha, eu perguntei, eu não estava na época, mas aí eu pedi para o Thiago explicar um pouquinho para mim como é que foi, e aí ele falou que foi uma imersão, que foi bem legal, assim, que o programa ofereceu bastante contrapartida, no sentido de trazer, assim, mais informações na parte de mentoria, de treinamentos, vários apoios, assim, e até no nível de maturidade da empresa mesmo. Então, na época, eles fizeram um projeto que foi voltado para essa parte de internacionalização, então, de como que a Portabilis poderia se internacionalizar. Isso é muito legal, assim, a gente olhar hoje, porque com o Educar, por exemplo, estou fugindo um pouquinho da pergunta, mas já eu volto. Mas com o Educar, por exemplo, ele é um software livre, é um software que inicialmente ele foi concebido por uma iniciativa do governo federal. Então, a ideia da Portabilis surgiu a partir dele, de aproveitar esse software livre, de código aberto, que qualquer pessoa pode usar, e de colocar e de potencializar o uso dele para outras cidades, outros municípios, oferecendo essa parte do atendimento, que é um atendimento humanizado, né? Um ser humano que implementa tudo isso e faz o banco de dados disso também. E isso proporcionou para a gente, tanto a parte de hoje a Portabilis é a principal mantenedora da comunidade do Educar, então, a nível Brasil, a Portabilis é uma delas, e essa parte de internacionalização, a gente conseguiu, no ano passado, trazer a referência do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é o BID.
E aí, na semana retrasada, se não me engano, recente, a gente fez uma apresentação para todas as pessoas da América Latina em relação a softwares de código aberto. Então, é legal ter essa bagagem da internacionalização, que foi o Accelerate que trouxe isso também, né? Esse outro olhar, mas para a gente expandir isso de modo geral. Uma outra coisa também que ele comentou comigo foi, a gente teve bastante essa parte de mentoria, esse suporte, que na época foi extremamente importante para a gente. E eles também enfatizaram, assim, a gente ficou super bem colocado, a gente ficou entre os 35, então foi muito legal isso. Também trouxe bastante exposição de marca para a gente também, né? Que enfim, todas as empresas gostam disso. Eu vi no site, né, que tem depoimento dos profissionais, gostamos de trabalhar na Portabilis, aí eu vi que tinha de vários setores. Qual que é o setor assim mais forte da empresa? Deve ser de desenvolvimento de software, né? Sim, hoje a gente tem muito, né, o setor de produto e de engenharia de software é o principal, assim, acho que é o nosso maior time. A gente tem um time muito forte também de suporte, porque a gente precisa, né, prestar esse atendimento para os nossos clientes. A gente tem muito essa questão de atendimento humanizado, então a gente foca muito nisso também. Esse é um dos nossos objetivos, assim, organizacionais do ano também. E aí, coloquei aqui outros, né, que a gente tem time de RH, de pessoas e cultura, time comercial, time de marketing, time de desenvolvimento de produto, que a gente olha para UX, UI, PO, PM, tem o time de suporte, a infraestrutura, de modo geral, que é quem cuida de onde essas informações ficam armazenadas, olha para a máquina, para essas outras coisas que ficam na nuvem, eu não entendo muito bem essa parte. Um time de financeiro, um time de gestão de contratos e o administrativo. E aí, uma outra coisa que eu queria comentar, não sei se vale ou não, mas esse ano a gente implementou o nosso comitê de diversidade. A gente tem um foco de contratar mais pessoas, raça, cor e grupos minoritários. Então, isso é bem legal. Eu faço parte do comitê de diversidade, são iniciativas que a gente tem promovido, assim, todo mês a gente tem feito alguma coisa de diferente. E hoje, mais de 20% dos nossos colaboradores são integrantes de algum grupo minoritário, seja raça, cor, LGBT, etc, etc. Então, é muito legal isso, porque a gente tem conseguido movimentar coisas que não é só pelo mercado, sabe? Não é só porque todo mundo está fazendo. E essa é uma das grandes bandeiras que a gente levanta, assim. Do que mais que a gente pode fazer? A gente fala que a gente quer melhorar a vida das pessoas, da educação e da assistência social, mas a gente tem que começar pela nossa casa. Então, a gente tem movimentado bastante isso e é legal de trazer essas coisas. E com isso, a gente vai se encaminhando para o fim de mais um episódio do LecoCast, em parceria com o Observatório de Inovação e Criatividade. Agradeço a Bárbara Calisto pela entrevista de hoje e deixo um convite para você que gostou desse conteúdo e quer saber mais sobre o projeto e o assunto. Para continuar acompanhando o projeto Saberes e Inovação, siga o Lecotec nas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn e Telegram. Lembrando que o Observatório de Inovação e Criatividade tem perfis próprios nas redes sociais. Basta procurar por @oicriativas no Facebook e também no Instagram. Você pode ficar por dentro desse e de outros conteúdos sobre comunicação, tecnologia, inovação e criatividade em lecotec.faac.nesp.br e também em oicriativas.faac.nesp.br. O LecoCast de hoje se despede por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e a gente te espera no próximo episódio. Tchau, tchau!